Torcedor botafoguense, voltei aqui nos bastidores da arquibancada, conforme prometido, trazendo hoje o caso Odebrecht. Vamos rasgar o verbo aqui nos bastidores da arquibancada, buscamos aí elementos para tentar esmiuçar para o torcedor do Botafogo um pouco dessa situação que o Botafogo passou essa semana, que a Justiça determinou aí uma penhora de mais de 50 milhões nos cofres do Botafogo a favor da Odebrecht. Vamos lá, torcedor do Botafogo, é com imenso prazer que estamos aqui com você pela segunda vez neste domingo. Mais tarde, Botafogo e Resende, Estádio Olímpico Newton Santos, às 20 horas e 15 minutos. Vamos torcer pela primeira vitória do Botafogo na competição, mas vamos falar direto de um assunto muito importante. A gente procurou fazer um estudo sobre o assunto, né? E nós vamos trazer para você aqui nos bastidores da arquibancada. Vamos lá. Em 14 de novembro de 2017, começou a investigação do caso Odebrecht, certo? Nós buscamos algumas informações aí, segundo o Globoesporte.com na época. No dia 14, a Polícia Civil do Rio de Janeiro intimou o ex-presidente do Botafogo, Maurício Assunção, e o ex-diretor executivo Sérgio Landau para prestar seus depoimentos. Os dois foram acusados pela gestão mais Botafogo, os mandatários do clube na época, de favorecerem a Odebrecht, né, que tinha concessão do Maracanã, com a interdição do Engenhão, rebatizado em 2013 como Estádio Olímpico Newton Santos. O que acontece, gente? Qual é a realidade do Botafogo? O Botafogo, antes de entrar no caso, porque o Botafogo, na verdade, a gente também buscou no Globoesporte.com, vamos terminar essa linha de raciocínio antes da gente emitir a nossa opinião. Valmer Machado era advogado do Botafogo na época. Ele representou o Botafogo na ação e afirmou para o Globoesporte.com na época que o empréstimo de 20 milhões foi indevido e o Botafogo ainda teria que entrar com um pedido de indenização. Aliás, ele afirmou que estaria pedindo, essa indenização na justiça pelo que o Botafogo deixou de lucrar. Vamos lá, gente, é o seguinte. É uma coisa que é complicada. O próprio Valmer também, ele deixou bem claro naquela oportunidade que não existiu transparência, nesse empréstimo, uma vez que a Odebrecht não é banco e nem financeira para emprestar um vultoso valor para os gestores do Botafogo naquela época. O que acontece? O que acontece nessa realidade? Cara, isso me deixa estarrecido, como você, torcedor do Botafogo. Estamos falando de 2017. Até hoje, Maurício Assunção, Sérgio Landau, continuam vivendo suas vidas, como aqueles que passaram pelo Botafogo, continuam vivendo suas vidas, e o clube sangrando mais uma vez, em mais um episódio que é escandaloso dentro do Botafogo. Não é possível. Qualquer cidadão que fizer um empréstimo e não pagar, ele tem seu nome negativado, ele vai assumir as suas responsabilidades. Não existe responsabilidade fiscal no Botafogo. Então o que acontece? É dinheiro voando daqui, dinheiro voando de lá, é empréstimo daqui, é empréstimo de lá, a conta não fecha, e o Botafogo, só sangrando. O Botafogo, ele está de pé, só Deus sabe. Essa é a realidade. Por que o Botafogo está de pé? Porque o Botafogo, ele é uma instituição que traz benefícios para muitos. Então, como no Brasil ninguém tem responsabilidade, como no Brasil é a casa da mãe Joana, que ninguém assume pelos seus atos, a sangria continua desatada no clube e nada acontece. Então não adianta você querer contratar um CEO
Não adianta que você querer contratar o profissional A, B ou C se você não consegue fazer uma simples auditoria no Botafogo. Quando a Rádio Botafogo falou e trouxe com propriedade e deixou para a visão dos nossos gestores que era necessário uma auditoria, uma intervenção do Ministério Público, os componentes da rádio foram muito felizes, porque é uma vergonha, a conta do Botafogo não fecha, o Botafogo é uma massa falida, e ninguém assume essa responsabilidade. O presidente do Botafogo deveria chegar, a primeira coisa que ele deveria fazer é o seguinte: vou passar o clube a limpo. Isso é transparência, não existe general Severiano, não existe. Então o que acontece? O Botafogo sempre é vítima dos mesmos de sempre. Nada muda, eu já falei isso, nada muda se você não mudar, não adianta. Não adianta a gente não se posicionar agora, falar, não, Petrone, é o seguinte, isso é passado, não é passado. Isso é herança maldita que ficou para o Botafogo. Como é que a pessoa, no caso a gestão Mais Botafogo, antecipou as receitas da televisão até 2024? Como é que você faz isso? Como é que você joga uma dívida para frente? Como que as pessoas vão administrar isso? Não existe responsabilidade. Então, caso Odebrecht, o Botafogo é vítima. O Botafogo foi lesado, o Botafogo foi prejudicado, o Botafogo ficou sem seu estádio durante 2 anos, sem a sua fonte de arrecadação. Quem teria que ser indenizado é o Botafogo, não é o Odebrecht, pô. Pelo contrário. Gente, pelo amor de Deus, cara, tá tudo errado, cara. A arquibancada do Newton Santos continua intacta até os dias de hoje. Vai cair, vai desmoronar. Desmoronou foi o Botafogo, gente. Não desmoronou em momento nenhum. Não é possível que o Botafogo vá pagar essa dívida. Nisso consiste a nossa indignação, a nossa cobrança. Não adianta deixar um recado aqui para você, que é influenciador digital. Não adianta só ficar replicando informações do Botafogo. Não adianta você observar o Botafogo sendo o paraíso dos empresários e você não falar nada. Você ser complacente. Vou trazer um vídeo aqui, vou falar. Marcelo Chamusca está dizendo que os jovens do Botafogo não devem ser lançados precocemente. Quem que tem que ser lançado, Marcelo Chamusca? Pedro Castro? Matheus Friso? Marcinho? Gente, é o seguinte, aqui o papo é reto, a gente é arquibancada, a gente está lendo, a gente está vendo dia a dia. Vai cair as escamas dos olhos de muitos. Longe, a gente não quer ser dono da verdade, a gente, pelo contrário, a gente quer contribuir com a instituição. E aqui o papo vai ser reto, aqui o papo vai ser reto. Nós vamos cobrar dos nossos gestores a responsabilidade fiscal devida no Botafogo de Futebol e Regatas. Fica o recado. Deixa aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. Bastidores da arquibancada, honrando as cores do Brasil, de nossa gente.